mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei onde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Todo mundo espalharei tua palavra, meu Senhor, e todos saberão que o Senhor é o grande eu sou. Aonde me enviar irei com grande alegria, desde a escuridão da noite até o lindo sol de um dia. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Aonde o Senhor mandar, simplesmente eu irei. Eu não desistirei. O Senhor possuirá, e por onde eu passar a tua graça estará. Eu não sei onde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Olá, amigos e irmãos, paz do Senhor Jesus, sou o pastor Ricardo Andrade, estamos começando nosso programa de todas as sextas-feiras, que daqui a pouco está mudando de data, mas isso é informação para o futuro, tá bom? Mas hoje, essa semana, esses dias, ainda estamos às sextas-feiras com o nosso programa Sala de Oração, que o nome já traz a virtude, a orientação, a direção que o programa toma, porque ele vem falar sobre exatamente essa ferramenta vital na vida do cristão, da igreja, da comunidade, da sociedade, e quem sabe até do planeta, não é verdade? Porque enquanto a igreja está aqui, nós estamos respirando ares de oração, estamos fazendo intercessões, clamores, Deus está intervindo na história mundial. Há livramentos que nós nem conseguimos mensurar, primeiro porque não vemos, outros porque Deus age sem se revelar. Em inúmeras situações nós estamos vendo reflexos de resposta de oração. Guarda isso aí dentro de você, meu querido, guarda dentro da sua alma, guarda dentro do seu coração. Como diz o profeta, escreve nas tábuas do seu coração. Tudo que você deve viver na sua vida tem que ser resposta da sua oração. Tem um texto lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, onde o Espírito Santo diz o seguinte, olha, ele é capaz de fazer infinitamente mais. E muito crente crê nisso. Muito crente crê no poder de Deus, crê na ação de Deus, crê que Deus responde além das expectativas, crê que Deus faz além do normal. Não é? Você conhece a história de Jó, que nós ouvimos outro dia aqui numa mensagem, Deus restituindo Jó 2 vezes mais do que ele tinha. Você conhece a história da multiplicação dos pães e dos peixes, que são 5 pães e 2 peixes, disse um dos apóstolos, mas Jesus multiplica para milhares de pessoas se alimentarem com aquilo. Ou seja, Deus sempre faz mais, Deus sempre responde com mais. O apóstolo Paulo foi enviado, Ananias foi enviado ao apóstolo Paulo
para batizar, para impor as mãos sobre ele, mas ele sai dali batizado. Por quê? Porque Deus sempre faz mais. Mas o mesmo texto lá está dizendo, ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos, ou imaginamos, ou pensamos. Então, existe uma raiz que Deus usa, existe uma semente, melhor dizendo, que Deus usa. E a semente somos nós quem plantamos na terra e somos nós quem regamos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele ensina o seguinte, eu dou a semente. Ou seja, a semente é a palavra de Deus, ele nos dá a palavra. Você sabe pela palavra de Deus que você precisa orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pelo seu bem-estar social, orar pelo seu bem-estar financeiro, orar por essas situações. Ou seja, Deus nos dá essa semente. Nós, agora cabe a mim, cabe a você, esquece a ação de Deus nisso. Deus não vai agir nisso. Colocar na terra não é a mão de Deus quem faz, é a nossa mão quem faz. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Então, você semeia essa semente na terra, semente que você recebeu de Deus. E você rega essa semente. Aí você entende a carta também de Paulo aos Coríntios, onde ele diz, olha, um plantou, o outro regou. Mas quem foi que deu o crescimento segundo a palavra de Deus? O próprio Deus. Então o que Deus faz? Deus traz resposta à nossa oração. Esse é o agir de Deus. Nós clamamos a Deus e Deus faz resposta à nossa oração. Quando o povo clamou a Deus, 400 anos de escravidão no Egito, quando o povo começou a clamar a Deus, falar com Deus, buscar a Deus, o que Deus fez? Deus levantou um homem em resposta ao clamor do seu povo. E é assim que funciona até os dias de hoje. Deus não muda, segundo Hebreus. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, tanto para os milagres como para o modo como ele age, pela forma como ele age. E ele age exatamente desse jeito. Então você que está aí me ouvindo nessa tarde, ou você que vai se conectar conosco em algum momento, não importa quando você está assistindo essa minha fala, esse programa, você precisa entender essa verdade. Deus te dá o desejo, a vontade, a ânsia e a razão. Você semeia isso em oração. Você semeia isso diante de Deus e depois Deus vem com uma resposta que é sempre transbordante, é sempre extraordinária, é sempre poderosa. Essa é a ação de Deus na minha vida, é a ação de Deus na sua vida. Guarda isso dentro do seu coração, porque vai ser uma bênção se você puder viver essa situação. Estou hoje aqui com a Ângela, com o Paulinho, com a Aninha, que estão aqui fazendo junto comigo esse programa, e que o Senhor nos abençoe nessa tarde, que o Senhor nos abençoe nesse tempo. A cada semana a gente tem meditado um pouquinho na palavra, falado das coisas que Deus tem falado também a respeito da oração, e isso para mim tem sido muito edificante, muito fortalecedor, muito abençoador. Espero que para você também esteja sendo, tá bom? O programa sempre começa com frases, né? Frases de pensadores sobre oração, frases de grandes homens de Deus sobre oração, sejam contemporâneos ou do passado, frases apostólicas e as frases dos profetas. E hoje eu trouxe uma frase aqui de um dos maiores evangelistas do nosso tempo, né? Já falecido, mas um grande homem de Deus, do Billy Graham. A frase é o seguinte: a oração é simplesmente uma conversa de mão dupla entre você e Deus. Como eu sei que uma pessoa está num processo sincero de conversão ou de intimidade com Deus? É quando ela vai orar, ela está numa conversa simples, porém sincera com Deus. Ela está fazendo um pedido, ela está intercedendo por algo, ela está falando algo para Deus, mas ela não está calculando as palavras. Ninguém calcula palavras em conversas com quem está à vontade. Quando a gente está à vontade, a gente fala aquilo que está no nosso coração, a gente fala aquilo que está na nossa mente, a gente não rebusca em palavras, observações da nossa ortografia, do português. Não, você fala com sinceridade. É claro, estamos falando com Deus, então temos temor, temos respeito, temos todo um cuidado, mas é uma conversa sincera, é uma conversa pura, é uma conversa, você está falando com Deus. E é isso que o Billy Graham está dizendo. A oração nada é mais do que isso. É uma conversa entre você e Deus. E não é também um monólogo, né, onde só você fala e Deus fala. Cara, como Deus fala? Como Deus fala? Nós queremos, talvez, muitas vezes, a voz audível, mas Deus fala de diversas maneiras com a gente enquanto estamos orando. Deus vai trazendo coisas ao nosso coração, Deus vai ministrando coisas para nós, e é gratificante você poder viver isso e experimentar isso. Então guarda também essa frase no seu coração, porque ela vai te ajudar aos seus momentos de oração não virarem protocolos, não virarem
conversas teológicas, não virarem conversas formais, mas é uma conversa entre você e o teu pai, é entre você e aquele que te ama e que você também o ama. E se você viver isso da maneira mais natural possível, mais natural que você puder, melhor vai ser essa oração, mais consistente vai ser essa oração, mais íntima vai ser essa oração. E tudo que oração tem que ser isso, consistente, íntima, verdadeira, real e sincera. Uma conversa sincera entre você e Deus, como a conversa que Jesus teve ali, claro, estava encarnado ainda, que ele teve com o apóstolo Pedro. Uma conversa sincera. Você me ama, Pedro? E Pedro respondeu a ele com sinceridade, olha, eu te amo, você sabe que eu te amo. Você me ama? Ele respondeu, você sabe que eu te amo. Você me ama? Ele falou, olha, você sabe todas as coisas. É uma conversa sincera, ele poderia ter buscado inúmeras razões, poderia ter falado inúmeras palavras, buscado coisas que pudessem tocar o coração de Jesus, mas ele não vai por esse caminho, porque ele vai pelo caminho da intimidade. Quando a gente vê gente muito rebuscando muito na oração, sempre tentando fazer daquela oração alguma coisa que vislumbre os olhos dos homens, pode ver que aquilo não tem muita profundidade, não tem muita razão de ser. Aquilo não é tão sincero quanto a gente imagina e não é tão profundo também quanto a gente espera que seja e deseja que seja. E você não pode viver uma vida sem profundidade com Deus, sem verdade com Deus, e para isso você precisa ter uma oração sincera, na verdade uma conversa de mão dupla. Pensa que a oração nada mais é do que uma conversa. Um tempo onde você está tendo com um amigo, um tempo onde você está tendo com o seu mestre, um tempo onde você tem com o seu Deus, uma conversa com Deus. Esse é o pensamento de Billy Graham, trazido para nós nessa noite. E um dos homens que tem uma literatura muito pesada, não sei se a Ângela, os irmãos que estão aqui já leram alguma coisa desse autor, é um pastor, se eu não me engano ele é inglês, depois você consulta para mim, Ângela, ou americano, um dos dois, inglês ou americano, que é o Leonard Ravenhill, e ele tem uma frase que eu vou compartilhar com vocês hoje, e toda a sua literatura ela é assim, né? Ela é muito incisiva, ela é muito forte, é um cara de palavras duras. E a frase está dizendo o seguinte, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. O pastor que não está orando está brincando. As pessoas que não estão orando estão desviando. O púlpito pode ser uma vitrine para mostrar os talentos de uma pessoa. Já o quarto de oração não permite nenhum exibicionismo. Cara, é forte isso aí. É forte, isso aí é um dos trechos do livro Por que Tarda o Verdadeiro Avivamento, né? É uma das falas que está ali no livro. Eu trouxe hoje porque é exatamente isso. E ela acabou meio que engrossando o caldo para todos os lados, né? Porque ele começa dizendo logo o seguinte, olha, pastores que não oram estão brincando. Cara, isso é sério. Isso é sério. A gente cita diversas vezes aqui as estatísticas, cita diversas vezes aqui as situações de oração, e nós precisamos nos voltar para isso. Depois o Ravenhill diz o seguinte, olha, e os crentes que não estão orando estão desviando. Olha o nosso número de desviado. Há pesquisas que dizem que para cada 3 que se converte, 1 se desvia. Então a gente tem que voltar os olhos para isso, pensar nisso. Será que não é fato? Por que as pessoas estão desviando? Será que o evangelho está ruim? As igrejas estão ruins? Ou será que essa pessoa não se dedicou a fazer o que ela tem que fazer, o que é a parte dela, que é buscar a presença de Deus, buscar o amor de Deus, buscar a intimidade com Deus? E isso se dá através da oração. E aí ele vai dizendo, né? Ele vai dizendo que muitas vezes os lugares de exposição, ele cita aí o púlpito, as pessoas podem se exibir ali. Cara, nós temos dons, nós temos carisma, nós temos o conhecimento bíblico, muitos têm um conhecimento teológico profundo, conhecimento patrístico profundo, as histórias bíblicas, enfim, tem gente que sabe fazer aquele lance do storytelling, que sabe fazer uma narrativa poderosa, sabe ministrar, sabe até conduzir massas e pessoas, sabem persuasão, sabe os poderes da persuasão. Mas o que ele está dizendo ali é que é muito diferente de pessoas que têm um quarto de oração, pessoas que têm uma intimidade com Deus. A pessoa que possui a intimidade com Deus jamais, não é a palavra errada, é a palavra certa, jamais ela vai para o altar para se exibir, porque ela sabe que ela está vindo de um lugar de humilhação, um lugar de quebrantamento, um lugar onde você é ali completamente amassado por Deus, tocado por Deus. Você está vindo do lugar mais profundo da terra, que é o lugar de oração. Você está vindo do lugar talvez mais denso de toda essa existência humana, que é o lugar onde você se encontra com Deus. E você pode estar sendo conduzido até o altar. Mas você sabe que ali você vai continuar sendo aquilo que você era no seu quarto secreto, no seu quarto de oração. E ali não há lugar para você se exibir, porque ali você está sendo amassado por Deus, sendo tomado pelo Espírito Santo, sendo mexido por Deus. E há
uma diferença muito grande entre isso. Sempre quando você vê alguém se exibindo num altar, sempre quando você vê alguém se exaltando no lugar onde Deus deveria ser exaltado, ou alguém se mostrando no lugar onde ele ou ela deveria mostrar a Deus, pode ter certeza absoluta, meu querido, a falta de oração nessa vida aí para essa pessoa. Então o Heaven Hill, ele tem essa fala forte, mais sincera. É do Reino Unido, né? Do Reino Unido, é um inglês também, né? Então, que Deus abençoe a sua vida e que você possa caminhar na presença de Deus. Já quero, dentro da proposta do programa também, te convidar para orar junto com a gente. Nós montamos um grupo de oração e dentro desse grupo de oração a gente tem se reunido às 3 horas da manhã, às sextas-feiras. Por quê, pastor? Porque geralmente aos sábados nós não temos uma atividade que nos force a acordar cedo. Semana passada a gente tinha uma palestra aqui na igreja de manhã, eu mudei minha hora de oração para mais cedo do que às 3 horas da manhã, para poder acordar bem para o sábado, para poder me concentrar na palestra. Se você tem uma atividade para fazer de repente amanhã ou no outro sábado, ou uma coisa cotidiana, entra para o grupo, não tem problema. Você pode fazer um outro horário de oração. Das 3 da manhã até as 4 da manhã, 3h40, 3h45, enfim. Vai conforme aquilo você também tiver proposto aí no seu coração. Mas tenha um tempo para orar. Esse é o intuito do grupo. Que você separe um tempo e que esse tempo seja algo que também, de repente, aflija a sua normalidade. Aflija a sua condição de normal. Eu tenho orado todos os dias aqui, depois do nosso devocional, feito um tempo de oração comigo, eu e Deus ali. Tem sido muito bom, mas já é o natural. Então a gente precisa de alguma coisa a mais que complete, e essa oração de madrugada ela pode ser esse tempo. Então se você tem esse desejo de crescer espiritualmente, desenvolver um pouquinho mais a sua fé, estar mais perto de Deus, então se junte a nós nesse grupo de oração, vai ser uma bênção para a sua vida às 3 horas da manhã. Hoje, inclusive, sexta-feira, a gente está reunido para fazer isso, tá certo? Então, se você quer participar disso, tem no link aí do programa, na descrição do vídeo, melhor dizendo, no YouTube, tem o link que vai te conduzir a esse grupo. Se você está com o seu celular na mão aí, daqui a pouco a gente vai colocar de novo na tela para você aí o nosso QR Code, aí você pode ler com a sua câmera do seu celular, aí, se for um iPhone ou com um Samsung, obrigado, o outro aparelho aí com o aplicativo que faz leitura de QR Code, você pode fazer isso aí e entrar dentro desse grupo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, certo? Que Deus te abençoe e que você possa crescer na fé. Ontem, meus amados, nosso culto de intimidade com Deus, uma irmã compartilhou um testemunho, eu já vou pegar ele de primeira mão aqui hoje, Ângela, para fazer a leitura disso. É o testemunho da dona Neide e do seu Adilson, que vai edificar a nossa vida. O seu Adilson passou por uma situação de saúde complicada há alguns meses atrás, trouxe algumas sequelas para ele, algumas situações, ele passou por uma recuperação e teve que fazer uma cirurgia na cabeça, passou por isso também e está recuperado para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. E o testemunho na íntegra eu vou ler para vocês agora. Está dizendo assim a dona Neide: paz do Senhor Jesus, amada igreja, vou ser bem breve para contar o que o Senhor fez conosco. Fazem 22 anos que estou nesta amada igreja. Depois de passar por várias situações, junto com o pastor Joel, assumi a diaconia da igreja para servirmos ao Senhor Jesus e à igreja. Meu marido Adilson sofreu um acidente em 23 de novembro. Daí em diante eu precisei viver algumas mudanças e vi algumas mudanças nele, na locomoção. Segunda-feira agora, dia 11 de março, levei meu marido ao hospital do Mandaqui. A doutora pediu uma tomografia. Quando o resultado saiu, ela nos chamou e nos disse: seu marido a partir de agora está internado e será operado na cabeça ainda hoje. Já chamei o cirurgião neurologista. Eu tomei um baita susto, fiquei tremendo, mas o nosso Deus enviou um cirurgião com o nome de Tiago. Conversou conosco e pediu para que esperássemos. Isso era 14 horas, esperamos até às 16 horas. Aí veio o cirurgião que iria operá-lo. Mesmo Jesus enviou o doutor Pedro, se apresentou e eu disse para ele com a autoridade de Deus: não vai ser o Senhor quem vai operá-lo, e sim o Senhor Jesus, que vai usar as suas mãos e vai conduzi-lo.
O Adilson subiu para a cirurgia às 23 horas. E pasmem, que quem o levou e preparou foi o cirurgião, o próprio Dr. Pedro. Às 24 horas e 30 minutos, o Dr. Pedro veio e me falou da cirurgia, que ela havia sido um sucesso. A Deus toda a honra e toda a glória. O Adilson está bem, já está comendo e comemorando o aniversário dele, aniversário de casamento também, e junto com a sua família. Graças a Deus, Deus é fiel, ela diz aqui no final do testemunho. Que Deus abençoe a vida da dona Neide, do seu Adilson também. Parabéns pelo aniversário de casamento, que Deus fortaleça vocês no nome de Jesus. E é Deus quem continua fazendo, né? Eu achei quando ela citou o Tiago aqui, que ela ia falar que era o nome de um apóstolo, depois veio o Pedro. E aí só faltou o João para completar Pedro, Tiago e João e ficar tudo certo, dona Neide. Exatamente. Mas graças a Deus você teve autoridade ali para falar do Senhor Jesus e foi uma bênção, tá? Foi uma bênção. E é uma bênção ter a sua família aqui junto com a gente. Que Deus possa te fortalecer a cada dia mais, a cada dia mais. Eu tenho um texto da Palavra de Deus para pensar junto com vocês também e compartilhar. Na verdade é um texto muito curto e também sem muitas informações, mas que me levou, Ângela e Aninha, a pensar muito sobre o que compreendeu esse texto, sobre o que eles estavam falando, sobre o que foi falado ali. E eu quero ler com vocês Gênesis 13, Gênesis capítulo 13, versículo de número 4. 13, 4. Eu vou ler o versículo 1, desculpa, Ângela, só para a gente poder entender o contexto. Eu estou com a NAA aqui. Está dizendo assim, o capítulo 13, versículo 1. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe. Ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E aí é o trecho que eu quero ler com vocês hoje, essa parte B do versículo 4. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Por isso que eu disse que é um trecho muito curto. É um trecho muito curto, que na verdade não traz o contexto da oração, o conteúdo da oração. Nós temos muitas vezes a Bíblia apresentando o conteúdo da oração. E isso para a gente é magnífico, isso para a gente é poderoso demais. Porque quando eu leio como Jesus orava, como Mateus capítulo 6, quando ele está ensinando os apóstolos a orar, eu aprendo com aquilo como orar. Quando a gente ouve ou a gente lê a oração que Abacuque fazia, quando nós lemos a oração de Ana, quando nós lemos a oração de grandes homens de Deus, quando nós estamos dentro desses contextos percebendo o que esses homens estão falando, a gente aprende por quais caminhos seguir. Tem a oração de Jabez, que virou até livro. Então, quando a gente percebe isso e segue isso, a gente percebe como encontrar caminhos no coração de Deus, como encontrar caminhos para chegar a Deus. E você percebe também as respostas que dá a esses personagens, a essas pessoas. Então, você aprende como chegar ao lugar que você quer chegar com a sua oração. E de repente você se depara com situações como essa também. E se você pegar todo o contexto, Deus faz promessas a Abraão, Abraão se separa do seu sobrinho Ló, há situações aqui que estão acontecendo. Então a vida de Abraão é uma vida ativa, de situações que estão sendo vividas, de situações que estão sendo compartilhadas. A separação de Ló é um pouquinho depois, se eu não me engano, né? É um pouquinho depois desse versículo. Mas as situações da vida de Abraão, elas estão acontecendo. Mas o que nos ensina isso é que no meio das nossas situações do dia a dia, eu preciso ter um tempo para invocar o nome do Senhor. Eu preciso ter tempo para Deus na minha vida. Eu preciso ter um tempo onde eu pare para falar com Ele, mesmo com tudo isso aqui acontecendo. Abraão saindo da sua tenda, saindo da sua casa, comitiva de gente, precisava guardar suas riquezas, dar orientação para a sua família, fazer coisas. Abraão não perde o senso das coisas. Quantas vezes nós não vemos crentes perdendo o senso das coisas, porque eles começam a fazer uma coisa, serve ali, serve aqui e tal, e ministra, e pega, e canta, e faz aquilo, mas esquece do tempo de oração. E quando isso acontece, você perde o mais importante, que é a presença de Deus na sua vida. Nós somos carregadores da presença de Deus. Se ela não estiver em nós, somos somente carregadores dos dons. Não é isso que Deus quer. Nós devemos carregar a presença de Deus. O apóstolo Paulo me chama e te chama de vaso de barro. Vaso de barro não tem valor, vaso de barro não tem valia.
vaso de barro não está em nenhuma exposição, em nenhum lugar. Os vasos de barro são os vasos simples, onde você põe areia, terra e planta, onde você deixa no canto ou você enfia ele dentro de algum lugar. Mas ele mesmo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios ou 1 Coríntios, já me fugiu aqui agora, mas ele diz lá no capítulo 4 o seguinte: mas vocês carregam um óleo precioso, vocês carregam algo poderoso, vocês carregam o Espírito Santo. Então Abraão entendeu que mesmo com a vida dele, vivendo aquelas situações que ele estava vivendo, ele estava ali partindo para a busca de Deus, para a busca do Espírito Santo, para a busca da presença de Deus. E não diz o que ele falou com Deus. Isso também me ensina coisas, isso também me leva a meditações, me leva a pensamentos. Por quê? Porque se não diz o contexto, porque era então algo íntimo. Precisa alguém saber da sua intimidade. Ninguém é melhor para saber da sua intimidade do que Deus. Não há ninguém melhor para lidar. 2 Coríntios, obrigado, Ângela, capítulo 4, versículo 7. Não há ninguém melhor para saber da sua intimidade do que Deus. Deus quer saber o que se passa. Não é o supérfluo, meu querido. Não é o exterior. Deus quer saber o que se passa no interior, no íntimo do ser. E ninguém melhor do que o Senhor para saber. Então, Abraão está entrando dentro de Deus. Abraão está permitindo que Deus entre dentro dele. Abraão está saindo das linhas normais, das linhas naturais, indo para um campo onde nós precisamos estar. E também só diz aqui no texto que Abraão invocou o Senhor. Então, primeiro Abraão escolheu ter um tempo para Deus na vida dele. Abraão escolheu que esse tempo fosse um tempo de intimidade. E Abraão também escolheu aqui com essa história, talvez, fazê-lo em silêncio. Fazê-lo em silêncio. Não precisamos chamar o holofote para os nossos tempos com Deus. Na verdade, a Bíblia ensina completamente o contrário disso. A Bíblia fala sobre o Deus que vê em secreto. É isso que a Bíblia diz. Existe um Deus que vê em secreto. E aí a Bíblia revela várias vezes onde o Deus do secreto se revela. Onde Deus fala, e aí você vê várias situações, você aprende várias situações, mas o que o Novo Testamento traz, não como um símbolo, mas como uma orientação, uma direção, uma doutrina, é a oração secreta. É a oração entre você e Deus. Isso não tem nada a ver com o altar, não tem nada a ver com o púlpito, não tem nada a ver com o culto. Não, ali são sempre orações de exposição, são orações comunitárias, são orações públicas. Isso tem a ver com a sua vida com Deus. Tem a ver com o seu tempo com Deus. Você precisa ter tempo no seu dia para Deus, porque é isso que Abraão está nos mostrando aqui. Você precisa fazer com que isso seja algo de profunda intimidade. De profunda intimidade. Não há lugar melhor para você chorar do que chorar aos pés do Senhor. Não há lugar melhor do que você receber direção e direcionamento para a sua vida do que aos pés do Senhor. Não há lugar de você expor os seus projetos, os seus planos, do que ao Senhor. O melhor lugar para você fazer isso é aos pés do Senhor. Eu já li na história, me fugiu agora o nome daquela autora, ela do Hillsong, pastor Daniel. Exatamente, Darlene Zschech. E ela fez aquela música, Aclame ao Senhor, não é? Ela compôs essa canção. E a história diz que ela levou essa canção até os componentes da banda do Hillsong, que ela fazia parte, que era da Hillsong Austrália, né? E o pessoal dizia assim, olha, essa canção ela não é um hit, essa canção ela não vai explodir, essa canção não vai para frente. Essa canção ela pode ser boa, mas ela não é uma canção que a gente vai levar. E aí ela ficou muito desanimada. E ela levou para o pastor da igreja essa canção, na época, e o pastor disse, olha, essa canção vai ser um grande instrumento nas mãos de Deus. E aí você pode pesquisar aí, Ângela, essa canção é uma das canções mais traduzidas em todo o mundo. Aclame ao Senhor. Todo mundo no Brasil sabe, você vai chegar na Polônia, talvez as pessoas saibam, vai chegar nos Estados Unidos, as pessoas sabem. Você puxa, eu não sei tocar essa canção direito, Daniel, mas se você puxar ela de repente, até no meio da rua, no meio de uma praça, alguém vai cantarolar, porque essa canção ela se expandiu. Por quê? As pessoas estão levando os seus sonhos para Deus. Quem mata sonhos? Deus nunca matou sonhos. Deus nunca matou sonhos. Muito pelo contrário, ele diz assim, olha, espera talvez, ou ele diz, olha, eu tenho um outro caminho, um outro propósito, mas Deus nunca assassinou sonhos. Deus, pelo contrário, ele estimula. Por isso você precisa trazer a sua intimidade não para as pessoas, mas
traga a tua intimidade para Deus. É claro, a gente tem pessoas que nos apoiam, que nos amam, querem o nosso bem, mas elas também podem ser confundidas, elas também podem ter uma visão errada. Agora Deus não, Deus sabe de todas as coisas. Então Ele está mostrando aqui que na intimidade Ele está conhecendo mais a Deus, Deus está conhecendo mais a Ele. Deus aparece a Abraão, Ângela, depois de muita coisa que aconteceu na vida dele. Depois de muita coisa, depois de muitos anos, depois de muitas situações acontecendo. Aparece para ele com 99 anos e fala assim, olha, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. Um pouquinho antes, Deus aparece para ele e fala assim, olha, eu tenho uma aliança com você, Abraão. Mas agora você vai ter que circuncidar, você e todos os homens da sua casa. Abraão já era velho nessa época. Abraão já tinha uma idade avançada nessa época. Mas Abraão, por ter intimidade com Deus, aprendeu a obedecer a Deus em qualquer circunstância. O texto diz, eu tenho que procurar aqui qual que é o texto, só me trouxe a cabeça, né? Agora aqui o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? Só me trouxe a cabeça, não sei qual que é o texto exatamente, mas diz o texto que Abraão, na sequência, Deus termina de falar com ele no outro dia. Abraão não esperou, não, vamos ver e tal, não. No outro dia ele vai e se circuncida todo mundo da casa dele que é homem. Escravos que ele comprou, filhos que ele tinha, ele mesmo. Ou seja, pela intimidade ele aprende a obedecer a Deus. E ele não fica revelando o conteúdo da sua oração, pelo menos não nesse momento aqui da história. Então esse versículo nos ensina muitas coisas que a oração tem que ser, que a oração tem que abordar, que a oração tem que fazer. E olha, se você não tiver tempo para orar, não tiver tempo para Deus no seu dia a dia, não tiver tempo para Deus na sua vida, eu não quero ser um profeta do mal aqui, mas com certeza a sua vida cristã, a sua vida com Deus, a sua espiritualidade, ela vai para o ralo. Ela vai para o ralo, não tem jeito, não tem como, não tem jeito. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, o seguinte, assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Obrigado, Anjo, é exatamente esse texto. É a sequência, né? Olha lá, naquele mesmo dia, 17:23, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos de sua casa e todos os que ele tinha comprado com o seu dinheiro, todos o sexo masculino que havia em sua casa e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Não esperou passar tempo. Então ele foi e aprendeu isso com a obediência. Como eu estava dizendo, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, ele fala o seguinte, transformem-se pela renovação da vossa mente. Quando a nossa mente renova, com a entrada da palavra de Deus e com a entrada de Deus na nossa vida. Renovamos a mente quando ouvimos a palavra, lemos a palavra, meditamos a palavra e deixamos que a palavra fale conosco, ministre o nosso ser, nos confronte, ministre o nosso interior. Mas nós não conseguimos ficar de pé, ser transformados só por isso. Nós precisamos de uma ação do Espírito Santo. Ezequiel capítulo 2. Põe-te de pé e falarei contigo. Aí o versículo 2 diz o seguinte, e o Espírito Santo me pôs de pé. Então assim, não é uma ação só sua que você tem, não, a partir de hoje vou mudar a minha mente. Não funciona, não é assim que funciona. Você precisa de uma ação do Espírito Santo. Como eu recebo isso, Ricardo? Imposição de mãos tão somente? Não, é você buscando a presença desse Espírito. Então você se põe em oração, você medita na palavra, busca a palavra, lê a palavra, a junção dessas duas coisas transformam a sua mente. E aí o apóstolo Paulo diz, na sequência dos versículos, aí então você está apto, você está pronto para provar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há outro caminho para isso acontecer. Não há outro caminho. Então, se você não tem esse tempo aqui, e ali Abraão invocou o nome do Senhor, ali Abraão se colocou diante de Deus, ali com coisas para fazer, com coisas para resolver, com lugares para ir, ainda assim ele teve esse tempo, ele teve essa disposição, ele buscou a intimidade, ele foi para o lugar de silêncio, ele foi levar os seus projetos, os seus sonhos, ele foi levar os seus desejos para Deus. Se não tem isso, não há vida com Deus. Não há, você pode vir à igreja, você pode ser dizimista, você pode fazer o que você quiser, não há vida com Deus. A vida com Deus, ela é simples e ela consiste em pouquíssimas coisas. Ela consiste em você meditar na palavra dele, consiste em você orar e falar com ele, consiste em você buscar transformação através de jejum e de cultura cristã e cultuar ao Senhor. É simples a vida cristã. A gente que complica muito ela. Comece pelo mais simples, comece por aquilo que você tem que fazer e ninguém pode fazer por você, que é se colocar diante de Deus. Espero que a palavra do Senhor tenha te abençoado nessa tarde, tenha te fortalecido. Quero te convidar de novo para fazer parte desse grupo de oração
Quero te convidar para você estar conosco às 3 horas da manhã de hoje, se Deus permitir a gente chegar até lá, para estar tendo um tempo de busca, um tempo de presença de Deus, um tempo com o Senhor. Você que está acompanhando esse programa, olha, eu tenho certeza absoluta disso, que você está aqui porque o Espírito Santo quer que você ore mais. Você está aqui é porque Deus está tentando te levar para a oração. Isso serve para a Ana, serve para a Ângela, serve para mim, para o Daniel que está aqui, para os irmãos que estão nos acompanhando. Se você está num programa que fala sobre oração, ouvindo sobre isso, toda semana, ou hoje, ou agora, é porque Deus tem alguma coisa para a sua vida que vai ser revelada nesse tempo. Nesse tempo. Eu não tenho a receita do bolo de quando vai ser. Não são 12 dias, não são 12 passos, não são 7 semanas. Tem a vontade imperativa de Deus, tem o querer e a vontade de Deus, mas eu sei que se você buscar, Deus vai falar. Se você se colocar diante de Deus, Deus vai ministrar o seu coração. Então vem com a gente para esse grupo de oração. Vem com a gente para você colocar ali os seus desejos também, os seus motivos, as suas razões, para a gente também poder orar. Enfim, participe disso. Na descrição do vídeo tem o link que vai te levar para esse grupo lá do WhatsApp. Qualquer problema você pode nos chamar nas redes sociais aqui que a gente tenta solucionar para você, tá bom? E também na tela tem um QR Code aí, Ângela, onde essa pessoa abençoada pode escanear esse QR Code aí também vai ser conduzida para lá. Não fique de fora, tá bom? Não fique de fora e busque a Deus, vai ser uma bênção para a sua vida, vai ser uma bênção para você. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A oração do dia de hoje é pela consciência coletiva de que juntos somos o corpo de Cristo e devemos prestar culto ao Senhor em comunidade. Pela consciência coletiva de que juntos somos o corpo de Cristo e devemos prestar culto ao Senhor em comunidade. Meus amados irmãos, na verdade é uma oração só, né? Uma oração só. Mas se você compreendeu aquilo que o pastor Joel colocou dentro do Apacentai, para ser o motivo de hoje, ela parece que ela tem duas situações. A primeira, a consciência de que nós só somos interessantes quando somos corpo. Você conhece aquela ilustração que foi muito conhecida na literatura do A.B. Huber, né? A batata solta e o purê de batata. A igreja é sempre o purê de batata. Se você rasgar o saco de batata, vai cada uma para o seu lado. Elas se espalham e vão em direções diferentes e opostas. Se depois de pronto o purê de batata, você colocar ele dentro de um saco e rasgar esse saco, vai cair todo mundo junto. Essa é uma ótima analogia do que nós somos como igreja. Somos um corpo. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Olha, vocês são corpo. A orelha não tem o direito de falar para o pé que o pé não serve. O pé não pode falar para o fígado. Enfim, só faz sentido junto. Tira um membro do seu corpo e deixa ele isolado. Adivinha o que acontece com ele? Ele morre, ele seca, ele perde a sua função. E você, sem algumas partes do seu corpo, também morre, seca e perde a função. Então todos nós temos importância quando estamos o quê? Juntos. Aí você entende o salmista quando ele diz o seguinte, olha, bom e agradável é quando os irmãos estão vivendo em união. Quando estão juntos. Enquanto o povo de Israel não estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, eles eram uma nação fortíssima. Eles tinham reis que sintetizavam a nação, fortaleciam a nação. Eles eram muito abençoados por isso. Há dissensões, há divisões. Viram dois reinos. Você sabe o que aconteceu com Israel. O reino de Judá ainda preservou muita coisa, durante muito tempo, a presença de Deus. Depois acabou sendo cativo também por causa de pecado, de erro. Mas a nação de Israel, o reino do norte, meu Jesus, Deus tenha misericórdia. Não havia um rei ali que conseguisse preservar a palavra de Deus, por quê? Perderam o senso da unidade. E aí, não tendo o senso da unidade, a gente perde muita coisa. E parece-me que é a segunda parte da oração, porque se eu entendo que eu faço parte de um corpo, então eu estou junto com esse corpo nos momentos de culto, de busca de Deus. Eu estou junto com o corpo ali. Eu estou mal, mas eu estou ali de mão dada com alguém que tá bem. Eu estou bem, mas eu estou de mão dada com alguém ali que está mais ou menos. Ou seja, eu estou um fortalecendo o outro, um ajudando o outro. Eu sei, eu já tive momentos de muita aflição e do lado de gente que estava recebendo bênçãos de Deus. E ao contrário também já aconteceu, momentos eu estava com bênção de Deus na minha vida e gente aflita do meu lado. E isso é o senso da comunidade, é o dia que você está chorando, mas você está ali junto. E o dia que você está rindo, você também está ali junto. Nós precisamos ter esse sentimento e juntos estamos celebrando a Deus, louvando ao Senhor, entregando a Ele a nossa adoração, enfim, cultuando ao Senhor, que é o intuito de todas as nossas reuniões. Então a nossa oração hoje é por isso. Você tem um motivo de oração? Entra no grupo, compartilha lá também. Vai ser bênção para a nossa vida poder orar
por você. Quero agora que você que pode, é claro, curvar sua cabeça aí, fechar os seus olhos onde você estiver, porque nós queremos orar por isso, para que desça essa consciência coletiva em todos nós do corpo de Cristo e também possamos cultuar a Deus sempre juntos em comunidade. Espírito Santo, nosso Senhor Jesus, nós oramos agora no poder e na autoridade do Teu nome, pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, Deus, que toda a glória seja dada a Ti, todo o louvor dado ao Senhor, Pai. E que a Tua igreja, Senhor, tenha essa consciência, né, meu Deus? Tenha essa consciência, Pai, de que não há, Pai amado, uma parte mais importante, Deus. Não há uma parte, Senhor, que é melhor. Por mais que a gente crie, Deus, talvez esses sofismas na nossa mente, Deus, dependemos uns dos outros, Pai. O trabalho nunca é feito por um só, Deus. Talvez há algumas situações como protuberantes, né, Pai amado, que aparecem mais. Mas mais importante do que aparecer, Deus, é ser, Pai Santo, é ser vital. O coração não aparece, mas se ele parar, Senhor Jesus, nosso corpo todo desfalece, Deus. O rim, ele nunca aparece, Deus, mas quando ele não funciona bem, sentimos na hora, Senhor Jesus Cristo. Talvez os mais importantes estão mais escondidos, Deus. E que o Senhor nos abençoe, Deus, a entender que todos que fazem parte do corpo, Pai amado, o dedinho até, Pai Santo, um órgão escondido, Pai Santo, aquele irmão que faz a pequena coisa e aquele irmão que faz a grande coisa, Pai, todos eles são importantes dentro dessa engrenagem que o Senhor chama de igreja, Pai, dentro desse ambiente, Pai Santo, construtivo, poderoso que é a casa do Senhor, Deus. Então nos ajuda a perceber sempre a importância do outro, nos ajuda sempre a ter no nosso coração, Deus, o outro como também relevante, como também importante, Pai, entender que somos um corpo, Pai. E todo o corpo que falta partes é um corpo deficiente, Pai, é um corpo que precisa se cansar mais para executar coisas que poderiam ser mais leves, que ele precisa se desgastar mais para fazer aquilo que tinha que fazer, Deus, e nós precisamos disso. Aqui na nossa igreja nós precisamos disso, Deus, entendimento do corpo, Deus, todos, sem exceção, são relevantes, são importantes, Pai, tem um lugar, Deus, crucial na história dessa comunidade, dessa igreja. Deus, nos ajuda também a juntos, Pai, já com esse entendimento, já com esse pensamento, já com essa situação clara para nós, Pai, cultuarmos ao Senhor, Deus. Não há motivo, não há razão para entendermos o corpo, Senhor, e ao mesmo tempo não estarmos juntos cultuando ao Senhor, Deus, louvando ao Teu nome, Pai. Eu sei, podem existir situações que tentam nos impedir, naquela situação específica, de adorar ao Senhor com alegria, Deus, mas eu sei, Deus, no meio da luta, no meio da aflição, o Senhor está ali para apacentar o nosso coração, nos tranquilizar, nos abençoar. E se estamos cultuando ao Senhor, não é pelo momento, Pai. É por uma certeza, Deus, de que o que o Senhor fez, ninguém pode apagar. E aquilo que o Senhor fará, Senhor Jesus Cristo, todo olho verá, Deus. Então, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Senhor, Pai, exaltado para todos sempre, no meio da Tua casa, do Teu povo e da Tua igreja, Deus. Que no nome de Jesus Cristo, Pai, no qual nós oramos, Pai, a Tua igreja viva essa verdade, Pai. Seja uma bênção, Deus, seja uma bênção para o Teu povo viver essa oração, Pai, desfrutar dela, Deus. Cria esse impacto, causa essa situação em nós, Pai, para a glória do Teu santo nome, Senhor, para louvor do Teu santo nome, Pai. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que eu oro, grato, Pai Santo, e com louvor no meu coração, Deus, por esse tempo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus, bendito seja o Senhor. Meu querido, domingo nós temos culto na igreja, às 10 horas da manhã, também às 19 horas. São cultos da família. Então traga a sua família para ter comunhão, para adorar ao Senhor. Esteja junto com a igreja orando. Já vai cultivando essa oração. Já creio na resposta dela para esse final de semana. Esteja conosco. No domingo pela manhã nós temos batismo e recebimento de novos membros. Participe disso. Primeiro, você que é da igreja, vem celebrar outras pessoas que estão vindo a nós e outras pessoas que estão publicamente confessando a sua entrega a Jesus. Vem participar disso porque vai ser bênção para a sua vida. E de repente não consigo vir pela manhã, pastor, porque quero vir à noite. Tudo bem, às 9 horas nós temos culto também. Não tem batismo, não tem recebimento, mas temos culto a Deus, que também tem uma grande valia e vai ser bênção para a sua vida. Participe disso com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Ângela, vamos mandar um abraço para quem acompanhou junto com a gente o programa. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Pastor Alberto, lá de Brodowski, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Foi um prazer ver teu filho aqui compondo esse grupo de missionários desse ano, que Deus abençoe a vida dele também. Seu Vicente Antunes sempre com a gente. A Heloísa Vitória, lá de Abreu e Lima, no Pernambuco, que Deus abençoe a sua vida.
A Roseli Oliveira, lá de Mariporã, que Deus abençoe você. O capelão Marcelo Camia, grande abraço, amigo, para a esposa também. A Roseli Vilas Boas também, a Rô, que Deus abençoe a sua vida. O Robson Roberto, lá de Getulina, que Deus abençoe a sua vida, Robson, no nome de Jesus. O pastor Eduardo Augusto, lá de Biritiba Mirim, sempre com a gente, né, pastor? Que Deus abençoe a sua vida, tanto nas programações, Lanja, quanto nas atividades que a gente faz na igreja. Na Pacentar ele está junto, o Simpósio de Missões que aqui ele está junto. Que Deus abençoe a sua vida. Hã? Sim, é uma pessoa muito agradável, que Deus te abençoe. A Francisca Gonçalves também. A Sandra Regina Abreu, que Deus abençoe a sua vida. E a Carol Cáceres também, que Deus te abençoe, Carol, no nome de Jesus. E obrigado a você que acompanhou, de repente a gente não conseguiu aí computar o seu nome, ou você não mandou a mensagem para que nós soubéssemos que você estava online, mas independente disso, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você possa ter um tempo para orar. Pastor, estou corrido, não tem jeito, se não tiver isso, não tem vida com Deus, tá bom? Busque ao Senhor, vai ser bênção para a sua vida. Hoje ficamos por aqui, se Deus permitir e quiser, a gente se encontra online semana que vem, presencialmente nos cultos, enfim, a gente se vê. Um forte abraço para você, que Deus abençoe a sua vida, até mais, fica na paz do Senhor Jesus.